Desconstruindo a narrativa do gado em 6 minutos e 2 segundos. A corrupção do PT pesa muito. E você sabe que teve corrupção, né? Não dá para dizer que não teve. A corrupção era do governo do PT. E dos partidos que compunham o governo, segundo a Polícia Federal, o partido que mais roubou é o partido que hoje coordena a Casa Civil do Bolsonaro, que é o Partido Progressista. O segundo partido que mais roubou nesse esquema de corrupção é o PL, o partido do Bolsonaro, e o grupo e as pessoas que estão com ele. Eu não defendo bandido e quem fez errado que pague, que a justiça condene e após a condenação, a pessoa tendo o direito de defesa, que ela pague. Agora, o que aconteceu nesses governos? O Lula escolheu o Procurador-Geral da República da lista tríplice do Ministério Público. O Lula deu autonomia para a Polícia Federal. Se descobriu a corrupção porque teve independência no governo. Qualquer delegado da Polícia Federal hoje que comece uma investigação contra o governo Bolsonaro é afastado. O Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro denunciando que houve interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro está determinando o sigilo de 100 anos nos documentos públicos, inclusive em visitas oficiais dentro do Palácio do Planalto. O Bolsonaro tem a coordenação hoje do Valdemar da Costa Neto e tem a coordenação hoje do Fernando Collor de Mello. Falar em corrupção em relação a quem defende o Bolsonaro parece piada. É vergonhoso. Só se descobre corrupção quem investiga. E o que nós defendemos é autonomia da Polícia Federal, autonomia dos órgãos de investigação, autonomia do Ministério Público. O Bolsonaro, Marelli, é o primeiro presidente da República desde que foi instituído a lista tríplice que coloca um procurador-geral da República, um amigo, um escolhido fora da lista tríplice do Ministério Público. O Bolsonaro acabou com a Lava Jato. A Lava Jato era a operação que descobria as fraudes. Quando se fala em corrupção do governo do PT, é porque, à época, nós tínhamos um sistema que era um sistema que permitia o financiamento privado das campanhas eleitorais. Nós tínhamos ali uma falta de transparência que, ao longo do governo, foram feitas situações como a lei da transparência, como a autonomia da Polícia Federal, que permitiu as descobertas. Agora, não é esse o debate. O debate é que o país está mergulhado numa crise econômica. Nós temos pessoas disputando pele de galinha, disputando osso nos lixos para poder comer. Nós temos uma situação que o salário mínimo parou de crescer. Nós temos uma situação que os programas habitacionais foram cortados. O Bolsonaro apresentou uma reforma da Previdência que queria cortar benefício BPC, que é o benefício de prestação continuada para criança deficiente. Olha a situação que está o nosso país. É uma situação que aprofundou a crise. Tudo bem o ricão está defendendo o Bolsonaro, eles ganharam muito dinheiro. Tudo bem o grande fazendeiro está defendendo o Bolsonaro, eu concordo, porque eles ganharam muito dinheiro. Agora, nós estamos falando da destruição da educação, da destruição da ciência, da destruição dos programas sociais. Nós estamos falando de um país que está sendo destruído internacionalmente. Bolsonaro faz a gente passar vergonha internacional. Bolsonaro acaba de cortar dinheiro da ciência e da educação para beneficiar aliados políticos. Eu sempre tive lado na política. Poderia estar fazendo um debate sobre outro candidato contra o Lula. Poderia não estar apoiando o Lula. Essa é a primeira eleição da minha vida que eu voto no Lula. Agora o debate é a decência contra o absurdo. E eu não poderia deixar de ter lado de posição, porque eu estou em Brasília. Fui o único deputado a representar Ponta Grossa nesses últimos 4 anos. Eu presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia, que está tendo dinheiro cortado, e o nosso país está ficando no atraso. E eu não poderia aceitar uma situação como essa sem falar a verdade aqui para as pessoas. É uma eleição que, novamente, o teor do debate está indo para a mentira, para o ódio, para as redes sociais, para a falsidade do WhatsApp, para a falsidade do falso moralismo. É muito triste e perigoso. Eu tenho muito medo mesmo, o que o atraso do Bolsonaro pode trazer para o nosso país. E não é mais, Marelli, nenhuma questão de Lula e de PT, que eu tenho as minhas críticas e que eu acho que eles precisam ter uma autocrítica. A minha preocupação é uma preocupação sobre garantias institucionais. Bolsonaro, ele tem uma tendência truculenta, todo mundo sabe disso, autoritária, e hoje
A candidatura do Lula vem recebendo apoios, inclusive de adversários históricos. 150 cientistas acabam de assinar uma carta em defesa da ciência, da educação, apoiando a candidatura de Lula. E não é nem porque gostam do Lula, é porque tem aversão, porque tem medo do que pode significar uma candidatura, uma eleição do Bolsonaro sem ele precisar ter uma nova reeleição. Esse mando, essa truculência, esse ódio, essa mentira, o corte em recursos importantes da área da educação, da área da ciência, da tecnologia, os absurdos cometidos sobre o governo dele, os problemas de corrupção e tantas outras coisas. Eu poderia falar aqui ponto a ponto. Agora, o apoio à candidatura do Lula é porque o Lula já foi presidente, o Lula tem apoio internacional, todo mundo sabe que é um republicano, que é uma pessoa que dialoga com todas as áreas e que respeita as regras e as instituições. Com todo respeito aos demais eleitores, ninguém é dono da verdade, eu falo isso sem ódio, sem raiva.